cada ser é único. Sim. Então eu sempre penso, uma alma humana lidando com outra alma humana. Sim. Eu não posso pegar o que encaixaria na minha vida, ou o modelo ideal, aquele que a gente aprende nos cursos, e aplicar na sua vida. Porque não necessariamente isso cabe para você. E pode não fazer sentido, né, também. Exato, exatamente. E como eu já falei que a alimentação é grande parte do nosso dia, a gente tem que pensar como aquele outro ser humano que está na nossa frente. O que eu gosto, ou o que seria perfeito, para ele talvez não seja. E aí vai ser mais uma tentativa frustrada? Sim. Então eu tento sempre ser o mais assertiva, claro que dentro da ética, dentro dos contextos nutricionais, de colocar alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais, mas no possível daquele paciente conseguir. Sim. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pod da B. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que eu amo, que é a minha amiga Renata. A Rê é Nutri. Eu trouxe ela pra gente bater um papinho aí sobre alimentação, treino, dieta, pra gente desmistificar alguns pontos que a gente sabe que existe aí, que as pessoas têm medo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fiquem até o final e seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Estou muito feliz de estar aqui com você, de poder trocar essa ideia com você. E mais ainda porque tem essa menininha aqui com a gente. Hoje temos uma nenenzinha aqui, dodóizinha, que vai participar do nosso pod, mas ela é muito boazinha. E, amiga, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Bora lá. Conta pra mim, amiga, por que você escolheu nutrição? Olha, eu caí na nutrição de sopetão, digamos assim. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas. Eu gostava de ajudar as minhas amigas a escolher roupa, eu gostava de maquiar, de ver elas bonitas e também sempre gostei muito de criança. Só que pediatria não era algo que eu falava, ai, que me enchia os olhos. Ser professora também não era o que eu queria. E como eu gostava sempre da parte estética, eu fiquei em dúvida entre ser esteticista ou nutricionista. E eu gostava muito de cuidar da alimentação, então eu escolhi a nutrição. Tá. Quando eu comecei no curso, eu estava meio perdida se eu queria clinicar ou se eu queria trabalhar em hospital. Tá. São cuidados diferentes. Sim. E no fim, eu terminei a faculdade, surgiu uma oportunidade de atender um amigo, eu atendi esse amigo e aí foi. E agora eu tô na clínica, fazem 8 anos que eu atendo. Nossa, já fazem 8 anos que você se formou e que você atende? 8 anos. E você nunca chegou a trabalhar no hospital? Nunca trabalhei no hospital. Fiz até a pós-graduação pensando em trabalhar no hospital e no fim nem fui. E hoje eu vejo que assim, eu não daria conta do sofrimento do hospital. Obviamente que não são todas as pessoas que sofrem absurdamente. E também da rotina. Principalmente porque agora eu tenho um filho, né? Sim. E aí a rotina de hospital é muito engessada. Hoje eu tenho a flexibilidade de horário, eu monto meus horários com você. E é muito mais fácil. E eu gosto muito porque eu lido com pessoas saudáveis, no geral. Sim. Que, claro, tem algumas particularidades, mas no geral são pessoas saudáveis que têm autonomia para fazer suas escolhas. Então é muito mais fácil do que num hospital, né? Exatamente. Que a pessoa tem que comer aquela dieta que se propõe para cada caso no hospital, não é? Exatamente. Por exemplo, se ela está internada por conta de uma diabetes, aí você tem que fazer uma dieta específica para aquele paciente internado. Exatamente. Acho que nos dois pontos tem uma facilidade e uma dificuldade. A dificuldade no hospital é que a pessoa está debilitada. E a dificuldade no consultório é que a gente não pega na mão do paciente e obriga ele. Então, ele sai do consultório, eu entrego o plano e aí é com ele. No hospital, não. É com o cozinheiro e com a nutricionista, porque eles comem o que você oferece. Acaba sendo mais fácil, né? Porque eu falo que o mais difícil do nosso trabalho, né, Rê, que trabalha com atendimento, tudo, que o paciente passa 1 hora com você na consulta, é porque o nosso trabalho depende 90% dele e 10% da gente, né? Exato. E aí, o que acontece? A pessoa chega no seu consultório achando que você vai fazer um milagre. E assim, de fato, eu sempre penso que o plano alimentar tem que caber na vida do meu paciente. E não a vida do meu paciente que precisa mudar totalmente para seguir um plano alimentar. Senão a gente não tem sucesso. Então eu faço o mais próximo daquilo que a gente combinou em consulta, do que o paciente gosta, do que ele não gosta, do que ele pode comer, o horário que ele pode, enfim. Tem que ser o mais flexível possível para a adesão ser maior. Só que aí o que acontece? O paciente vem muito motivado, mas como depende muito dele, e às vezes é um paciente que tem uma rotina exaustiva, tem depressão, ansiedade, algumas questões pessoais, e aí ele não tem êxito no plano. Mesmo que seja um plano inclusivo. Então eu sempre falo que o meu trabalho, num geral,
tem que ser em conjunto com uma psicóloga. Sim. Porque a grande maioria das pessoas, elas comem por ansiedade. Sim. É a fome emocional. E aí, assim, elas se dão aquilo como um prazer. E a gente precisa trabalhar isso no mental para não descontar as emoções na comida. O que é muito difícil, assim, grande parte das pessoas faz isso. O problema está em quando isso é excessivo. Sim, porque a gente come com as emoções, né? Exato. Eu falo que a gente relaciona muito comida com prazer, né? Tipo assim, tô feliz, eu como. Tô triste, eu como. Tô eufórica, eu como. Tô cansada, eu como. Exatamente. Até porque a palavra comemoração vem de comer. Você vê um aniversário, você vai fazer uma comemoração que não tem comida e nem bebida, vai todo mundo, sei lá, ler um livro. Embora muita gente goste de ler, você não comemora a vida ou qualquer momento da sua vida fazendo isso. Sim. No geral, você comemora comendo e bebendo e compartilhando com pessoas que você gosta. Sim. Eu acho que o comer faz parte da vida, que o comer, que se incluir no meio social também é muito importante no quesito ser saudável. Sim. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso. Então, não é você não comer uma pizza, não é você não tomar algo que você gosta, mas quanto isso está presente na sua rotina. Sim. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E por que você acha que as pessoas hoje têm um pouco de medo da comida? Da onde você acha que veio esse terror, assim, que a gente tem, tipo, de comer carboidrato à noite, não comer banana? Nossa, eu tenho uma amiga que ela fala que o médico dela fala que ela não pode comer banana porque banana é calórico. E aí eu fico, meu Deus, banana, eu amo banana. É porque a gente vive uma era de terrorismo nutricional. Então, a grande maioria das pessoas está buscando um emagrecimento rápido e elas não ganharam esses quilos todos do dia para noite. Sim. Então, e a gente quer perder do dia para noite. E aí fazem qualquer coisa para emagrecer. Então, assim, não come carboidrato, come um ovo durante o dia, já vi dieta do ovo, dieta da melancia, enfim. E aí, para buscar um emagrecimento rápido, uma perda de gordura rápida, coisa que não acontece. Sim. Não acontece, você pode até perder peso na balança em pouco tempo, mas uma quantidade grande desse peso é massa muscular, água, enfim. Sim. Não é de gordura. A gordura leva tempo pra gente perder, assim como leva tempo pra gente ganhar também. É que a gente só se dá conta quando ganhou demais. Sim. Então, dia após dia, você vai fazendo coisas que são calóricas, depois de um tempo que você vai olhar e falar, nossa, engordei. Eu falo que parece que é assim, né? Um dia você se olha no espelho e você fala, meu Deus, exato, eu tô desse tamanho. Exato, mas é porque o ganho de gordura, ele vai indo aos poucos e você só percebe quando a coisa fugiu do controle. E aí o que acontece? Você fica muito preocupado e você quer fazer qualquer coisa para perder aquilo rápido, mas não existe milagre. Sim. Não existe. E a internet vende muito, né, essas dietas milagrosas, esses produtos milagrosos. Então, assim, a gente vive... A internet, hoje em dia, eu falo que ela é muito boa e, ao mesmo tempo, muito ruim. Tem muita informação errada sendo espalhada como se fosse verdade absoluta. Sim. E aí as pessoas acabam acreditando nisso, porque são pessoas influentes que passam essas informações. São pessoas que já têm um biotipo legal, que treinam há tempos. Então, assim, a pessoa olha e fala, vou comprar esse produto porque foi isso que fez ela chegar aí. Sim. E não, é a rotina, é o tempo que ela tem disponível para praticar atividade física, é o tempo que ela tem disponível para cozinhar. E... Fora as coisas que ela toma e não fala, né? Exatamente. Fora as coisas que ela toma e não fala, fora as cirurgias, os procedimentos estéticos invasivos. Sim. Então, assim, é um conjunto de coisas que, quando a gente vê na internet, parece tão simples. É só eu não comer banana. E não é assim. Na verdade, eu atendo pacientes que o problema deles do emagrecimento é porque eles comem pouco demais. E existe isso mesmo, Rê? O paciente, quando ele come menos, ele não consegue emagrecer? O que acontece metabolicamente? Qual que é a matemática disso? Existe. O que acontece é que, assim, o nosso corpo, ele nunca quer perder. Mesmo quando tá em excesso, mesmo quando você precisa porque tá prejudicando a sua saúde. Sim. E aí, quando você faz uma dieta extremamente restrita, então, por exemplo, de 500 calorias, tá. O corpo, no começo, responde. Você perde peso. Novamente, essa perda de peso não significa perda de gordura. Tá. E aí, chega um tempo que seu corpo pensa, opa, eu vou entrar em falência porque eu tô comendo pouquíssimo e trabalhando muito. Sim. Aí o que ele faz? Ele diminui seu metabolismo basal. Então, para você se manter viva, sentada, você gasta 1.500 calorias, por exemplo. Tá. Nesse processo de comer pouco demais, o seu corpo se acostuma e gasta 500, que é o que você come. Aí você entra naquele efeito platô. No começo eu fiz isso e perdi demais, agora eu faço e não perco nada. Por quê? Porque você prejudicou o seu metabolismo basal. Nesses casos, a gente aumenta a ingestão energética.
Tá. E aí o paciente volta a perder peso. E de uma forma saudável, na verdade. Sim. E comendo melhor, né? Exato. Costumo falar que, gente, emagrecimento nada a ver com comer pouco. Tá. Comer certo. É que existe a estratégia do jejum, que ficou muito conhecida e as pessoas acreditam que, grande parte das pessoas acreditam que é a melhor estratégia, mas não é. O que a gente precisa para emagrecer é o déficit calórico, comer menos do que gasta. Tá. Além disso, esse déficit precisa estar bem estruturado em quantidades de carboidrato, de proteínas e de gorduras. Sim. Se você não come carboidrato quase nada, você não rende bem no treino, você não rende bem nas atividades físicas, e eu arrisco dizer que também você não consegue levar essa estratégia para a vida. Então, você consegue até por um tempo fazer uma dieta restrita em carboidrato, mas você vai conseguir viver sem carboidrato? Carboidrato está presente em tudo. E como a gente falou no começo, as comemorações geralmente são fontes de carboidrato. Então, sei lá, você vai numa pizzaria comemorar o aniversário da sua mãe. Você não vai comer a pizza? Tem gente que consegue, mas a grande maioria das pessoas não. E aí essas pessoas vivem o efeito sanfona e se frustram. Fazem a dieta restrita, chegam lá, voltam a fazer escolhas erradas, voltam a engordar. Sim, porque também tem isso, né, Rê? Eu sempre, a minha mãe a vida inteira fala assim, o difícil não é emagrecer, o difícil é manter. E é verdade, né? Porque é um corpo que você vai sustentar, né? De repente, sei lá, você perdeu 10 quilos porque você fez uma dieta super restritiva. Mas é um corpo que você vai conseguir manter, né? Exato. Porque você precisa pensar nisso também, né? Sim, e é o que tem acontecido também com o uso de medicamentos para emagrecer. Eu não sou contra. Eu acho que em alguns casos ele até ajuda. Porque se é um paciente que tem muitos quilos a perder, ele percorrer esse caminho vai ser longo e talvez ele desanime. Sim. Então o medicamento ajuda a controlar o apetite, que no caso essas pessoas acabam comendo por ansiedade. Então elas não sentem apetite, não comem, resultado, perda de peso. Sim, acaba dando um gás também, né? Exato, mas assim, se a gente não faz um caminho conjunto do medicamento com a alimentação, esse paciente vai desmamar desse remédio, não tem como ele tomar o remédio para a vida toda. Aí ele parou de tomar remédio, ele vai voltar a ter apetite. Ele não sabe fazer escolhas alimentares, ele vai voltar a escolher errado. Sim. E aí o que vai acontecer? Vai voltar a ganhar peso. Não, até porque existem pessoas que eu conheço que usam medicamento e mesmo usando medicamento continuam fazendo escolhas erradas quando elas comem. Exato. Tipo assim, eu não tomo café da manhã, eu não janto, mas no almoço eu faço uma escolha errada. Exato. Pouco nutritiva, rica em gordura, enfim, não ingere, tipo, carboidrato, comida, faz errado. Ou seja, você já tá fazendo tudo errado, né? Você não tá fazendo nada certo. Exatamente. E você vai emagrecer? Vai. Por quê? Porque você tá comendo menos do que você comeria antes. Porque, assim, você faz uma refeição no dia. Então, você tá comendo menos, você vai perder peso, mas não vai ser de gordura, ou não vai ser só de gordura, a grande maioria desses quilos vai ser de massa muscular. E quando você parar o remédio, você vai voltar a engordar. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer boas escolhas. Sim. E aí é bem complicado, porque hoje em dia as pessoas usam muito medicamento para emagrecer, alguns até sem orientação médica, compram fórmulas milagrosas pela internet que prometem fundos e mundos e na verdade não entregam nada. Sim. E seguem muita gente que é um desserviço, digamos assim. O pior que tem, né? Que fala um monte de besteira sobre alimentação. E aí, assim, as pessoas acabam vivendo essa era de terrorismo nutricional, quando na verdade, gente, é o simples que funciona. Quando eu atendo os pacientes, eu já falo assim, você provavelmente vai ter a impressão que você está comendo mais do que você come hoje. E fica tranquilo que você vai estar em restrição calórica, vai ter a quantidade de proteína suficiente para você, a quantidade de carboidrato suficiente para você e a quantidade de gordura. A ideia é comer um volume bom para quê? Para você se sentir saciado por mais tempo, para evitar beliscar durante o período também, o período de jejum. Sim. Aí, às vezes, o paciente até me questiona depois quando eu envio o plano. Nossa, mas é tudo isso, eu quero emagrecer. Aí eu explico a lógica, enfim, o fundamento. E aí, depois de um tempo, ele vê que ele emagrece comendo bem. E aí ele se surpreende, fala, nossa, tô muito feliz, eu já tô vendo diferença, eu tô comendo bem, não tô passando fome. E é isso, a gente não precisa passar fome. A gente não precisa deixar de comer o arroz e feijão, até o pão francês. Sim, é o teor, coitado do pão francês, né? Exato. E pra te falar a verdade, ele é mais saudável do que o pão de forma, porque ele tem menos aditivo, menos conservante. O X da questão, gente, é sempre a quantidade. E como você combina as suas refeições. Então, quando você come, sei lá, um pão francês com manteiga, ou quando você come um pão francês com ovo, ele tem
efeitos diferentes no organismo. Porque o pão francês com ovo tem proteína. As proteínas têm uma digestibilidade mais longa. Então, você vai ficar muito mais saciada com o pão francês com ovo do que com o pão francês com manteiga. Sem contar que com o pão francês com ovo, você garante também a ingestão proteica. Sim. O que favorece a perda de gordura e também favorece você não perder massa muscular, ou minimiza a perda de massa muscular que pode acontecer no processo de perda de gordura. Sim. Então, assim, basta você aprender a compor as suas refeições. Sim. Rei, pegando o gancho que você falou sobre o jejum, por que você acha que caiu tão no gosto das pessoas o jejum? E como ele funciona no nosso organismo, de fato, para ele contribuir na perda de peso? Ou ele não contribui? Assim, por que caiu tanto na boca do ser humano hoje em dia? Porque as pessoas, elas querem coisas que são difíceis. Se você mostra, o caminho é esse, é simples. Você pode comer um pão no café da manhã, almoçar arroz e feijão. E aí você fala, não, ó, você tem que só comer ovo de manhã, no almoço um filé de frango e salada. A pessoa vai achar que esse caminho é o que vai levar lá. Porque tem que ser sofrido, né? Exato, porque a gente criou essa cultura de que dieta é sofrimento. E dieta é sinônimo de comer pouco, de falar não para um monte de coisa, de, não vou sair para almoçar porque eu estou de dieta. E não é isso. O jejum, ele emagrece basicamente porque você se mantém em restrição calórica. Porque você não come. Exato. Então, ó, eu vou fazer jejum das 6 da tarde ao meio-dia do outro dia. Das 6 da tarde ao meio-dia, eu jantaria, enfim, sei lá, pediria uma esfirra. No café da manhã eu comeria um croissant e tomaria um chocolate quente. Eu já não faço isso. Sim. Então eu já reduzi a ingestão energética do dia. Sim. E a janela de oportunidade para comer diminui. E é por isso que você emagrece. Sim. Apenas por isso. Aí as pessoas falam, tem mais circulação do hormônio cortisol. Mas não é esse o problema. Não é você ativar a insulina que acaba sendo um problema. É quantas vezes no dia você ativa, qual que é a escolha alimentar e principalmente qual a sua ingestão energética do dia. Sim. E tem alguma relação à quebra do jejum? Que você tem que comer alguma coisa específica na quebra do jejum? Olha, o ideal seria você fazer uma refeição saudável. E basicamente é isso. Então, o que é uma refeição saudável? Equilibrar a ingestão de carboidrato de proteína. Tem gente que fala que na quebra do jejum não comer carboidrato. Tá. Mas você vai você vai aumentar a glicemia de todo jeito. Sim. Então, assim, basicamente fazer uma refeição saudável. O que algumas das pessoas não fazem. Acabam optando por escolhas erradas, como você mesmo disse. Quebra o jejum, comer um McDonald's. Exato, exatamente. Rê, e outra coisa que eu ia te perguntar, essas dietas que são mais da moda, tipo, por exemplo, a low carb, como ela funciona e também por que você acha que as pessoas gostam tanto, têm aderido tanto? Porque, basicamente, não come menos carboidrato ou não come nada de carboidrato? Então, é que assim, existe uma diferença entre ser low carb e ser no carb. No carb é o que as pessoas fazem hoje em dia. Come ovo no café da manhã, filé de frango no almoço, mais ovo à tarde e filé de frango com salada no jantar. Nesse dia não tem carboidrato. Carboidrato é basicamente arroz, pão, frutas. Dentro desses alimentos, macarrão, batata, enfim. Qual seria a função do carboidrato no corpo, Rê? Para quem está assistindo a gente talvez não saiba. Energético. Então ele dá energia. Quando você precisa, sei lá, escrever, seu corpo precisa de energia. A principal fonte de energia para o organismo são os carboidratos. Então ele é uma fonte vital. Então se eu não comer carboidrato, eu não vou ter energia para abrir o olho? Vai. Porque faltando o carboidrato, o corpo vai utilizar outro substrato. Por exemplo, as gorduras. Utilizar gordura como fonte de energia quer dizer que eu vou perder mais gordura? Não, porque o nosso corpo é muito inteligente. Tudo que ele usa mais como fonte de energia, ele armazena mais. Eu falo, ele é muito inteligente, muito. Felizmente ou infelizmente, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre intercala as estratégias. Na minha prática, embora não pareça, eu faço uma dieta low carb. Low carb é considerado em torno de abaixo de 150 gramas. A grande maioria dos meus pacientes come menos do que isso, eu como em torno disso. 50 gramas por dia? 150. Tá. E acredite, com 150 gramas de carboidrato, a gente consegue comer pão francês no café da manhã, arroz e feijão no jantar e arroz e feijão no almoço também. Sim. Então, assim, o que muda tudo é porque hoje em dia as pessoas fazem o no carb. Não come carboidrato, banana não pode. Gente, quando que inventaram que banana não pode? Sim. Existem alimentos que têm uma densidade energética maior? Sim. Como, por exemplo, quando a gente compara banana e morango.
A banana tem mais carboidrato por porção, isso é óbvio. Quando eu tô trabalhando com emagrecimento, talvez eu coloque morango, mas por quê? Porque quando eu for colocar o morango, o paciente come muito morango. Sim. Diferente de quando eu colocaria uma banana, que teria que ser uma banana pequena. Então, é para ele comer volumes grandes, se sentir saciado. Mas não tem nenhum problema se você busca emagrecimento, consumir banana. Desde que esteja na quantidade certa para você, que é diferente da quantidade certa para mim. Sim. E também que a gente alie isso com o nível de atividade física do paciente. Porque isso também tem muita relação, né? Isso que você falou, que é bem individual, né? Exato. Eu quero... Nossa, eu fico possessa com esses vídeos agora que tá bem na moda, tipo, esses Reels, né? Tudo que eu comeria até o final do ano se eu quiser emagrecer 5 quilos. E aí a pessoa passa tudo que ela come, né? Sendo que é muito individual, né? Exatamente. Até porque, assim, eu sempre costumo falar para os pacientes que você quer comer, você gosta de comer, então treina. Quanto mais você treina, mais você come. Mesmo que eu queira emagrecer? Sim, porque você precisa de mais energia para o treino, né? Sim. Então a gente aumenta a ingestão de carboidrato. Aumentando a ingestão de carboidrato não quer dizer que esse paciente come mais valor calórico. A gente aumenta um, diminui no outro, como por exemplo, na minha prática eu coloco mais carboidrato e menos gordura. E sobre esses vídeos que fazem, que tá muito na moda, já vi bastante, se eu quisesse emagrecer eu comeria tanto. Assim, é um geral. E a nutrição é muito individualizada. Acredito que seja um caminho, que seja uma luz no fim do túnel, mas não que você tenha que levar isso a ferro e fogo, porque quantidades são individuais. Então, se eu treino muito e quero emagrecer, eu não tenho aquela demanda energética, eu tenho uma demanda maior. Porque senão vai acontecer aquilo que eu falei no começo. Entra em efeito platô. Você come um pouco, gasta muito, seu corpo estagna na perda de peso. Sim. E quando a pessoa treina muito, ela tem que comer mais, porque senão ela não rende no treino, Rê? Sim. Ela tem que comer de acordo com o nível de treinamento. Até porque para o cálculo de gasto energético, a gente tem uma tabela que a gente chama de MET, que é o quanto o paciente gasta em determinada atividade física. Sim. Então, o CrossFit é um treino de alta intensidade. Então, a demanda energética, a demanda de carboidrato, é aumentada. Então, mas assim, tudo também depende de como que é o paciente, qual que é a intensidade dele no treino. Então, tudo isso a gente vai percebendo ao longo da consulta. Se o paciente treinar fofo, gente, no CrossFit... Exatamente. Exatamente. Isso a gente acaba percebendo em consulta. Como você conversa com o paciente, como ele responde sobre treino, enfim. Aí a gente vai... Eu particularmente, vou colocando a ingestão energética de acordo com o que eu entendi que meu paciente vive. Porque não é só falar, eu vou pra academia. Ir pra academia não necessariamente é que você treina bem. Na verdade, às vezes, a grande maioria das pessoas treina pouco. E aí o resultado não vem mesmo. Então, eu não posso só levar em consideração, eu faço musculação 5 vezes na semana. Mas como que é essa musculação? Como que é o seu treino? Eu preciso saber para eu não superestimar o gasto energético do paciente também. Que pode acontecer. E também nem subestimar. Sim. Então, no geral, não tem nada a ver. Tipo assim, eu tô treinando, então eu vou comer menos, porque se eu comer menos, eu tô gastando mais do que eu tô comendo. Exato. Não tem nada a ver. Você precisa comer melhor para dar suporte pro seu organismo. Exatamente. Até para você poder pegar mais carga e, consequentemente, ter um melhor resultado também. E, qual seria a grande diferença, assim, quando a gente fala em carboidrato e proteína? Proteína é construtora. Carboidrato é energético. Então, assim, se eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que comer muita proteína? Não, porque o ganho de massa também depende de carboidrato. Mas, exemplos proteicos, eu costumo falar que é tudo que vem de origem animal para quem não é vegano. Leite, queijo, iogurte, carne, peixe, ovo. Carboidrato é basicamente que não é proteína. Mas como eu falei no começo da conversa, existem alimentos com densidade energética diferente. Então, a banana tem mais carboidrato que o morango. O arroz tem menos carboidrato que o macarrão, por porção. A batata inglesa tem menos carboidrato por porção do que a batata doce. Nossa, e todo mundo acha que comer batata doce é melhor para emagrecimento do que a batata normal, né? Mas a batata doce ficou famosinha porque as pessoas que praticam atividade física e querem ganhar massa muscular, conseguem atingir um valor calórico maior com a batata doce do que com a batata inglesa. Porque você teria que comer muito mais batata inglesa. Sim. Que para grande parte das pessoas é inviável. Sim. E proteína, por exemplo, o ovo. Vamos comparar um ovo e um copo de leite. Eles têm a mesma quantidade proteica, só que são fontes diferentes. Então, assim,
a nutrição, a alimentação é muito ampla. Eu detesto resumir a alimentação em ovo, batata doce e frango. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem um mundo de alimentos saudáveis, a gente pode e deve ter uma variação legal, até porque, assim, você come todos os dias, você vai comer até você morrer, se Deus quiser. E aí, que triste que seria, né? A gente só poder comer ovo, batata doce, frango, se a gente quiser ter X biotipo. E nunca mais fazer uma refeição livre, né? Exato. Eu acho muito triste, porque assim, a gente tem infinitas possibilidades de alimentos, infinitas culturas, e tudo cabe. Desde que você saiba compor as suas refeições e equilibrar as suas escolhas. Sim. Mas isso, equilibrar as escolhas, nada tem a ver com comer só frango, batata doce e ovo. Se eu quiser ganhar massa ou se eu quiser emagrecer, eu só como frango e salada. E comer proteína demais também existe a possibilidade de engordar, né? Olha, o corpo gastaria muita energia para transformar a proteína em gordura. O que acontece é que, assim, pensando num paciente que quer ganhar massa muscular, proteína traz muita saciedade. Se ele come muita proteína numa refeição, chegou na outra refeição, ele não vai estar com tanto apetite. Sim. E aí a gente acaba não atingindo o valor energético porque ele tá muito saciado. Então, assim, é tudo na quantidade certa. Quanto mais proteína, melhor? Não. Quanto mais carboidrato, melhor? Também não. Ou quanto menos carboidrato, melhor? Não. E quanto mais gordura, melhor? Também não. Sim. Até porque, assim, na minha prática, eu restringo mais nas gorduras, porque as gorduras têm o dobro, mais que o dobro de calorias do que os carboidratos e as proteínas. E também porque é meio difícil o paciente conseguir dosar a gordura, né, Rê? Porque, por exemplo, eu vou fazer um arroz com azeite. Tipo, às vezes a quantidade que você coloca de azeite não é a mesma que tá no meu plano, não é a mesma que eu vou colocar, né? Exatamente. E assim, como as gorduras elas são mais calóricas, quando eu restringo em gordura, então, não tem tanta castanha, não tem abacate, não tem tanto abacate, tanta gema de ovo, eu consigo tirar um valor calórico maior sem tirar volume. Sim. Deu pra entender? Então, assim, a ideia é sempre, gente, comer aquilo que tá dentro do que você gosta, da sua cultura. As pessoas têm culturas e hábitos diferentes. Sim. Então, assim, tem paciente que fala, eu não gosto de tomar café, mas não é por jejum, é porque eu não gosto. Beleza, vamos começar esse dia alimentar no almoço. E não tem problema, desde que do almoço até a última refeição que eles propõem fazer, a gente atinge o valor energético esperado, consumindo quantidades suficientes de carboidratos, proteínas e gorduras. Sim. E, Rê, você acha que uma alimentação, pra gente considerar ela saudável, quais passos a pessoa teria que começar a seguir? Eu acho que comer comida de verdade é o principal ponto. O que é comida de verdade? É tudo que é minimamente processado ou que não é processado. Arroz, feijão, todo aquele alimento que sua avó comia, sabe? Aquilo. Sim. O segundo ponto é você não ser extremista demais. Então, assim, tem gente que, não, vou fazer dieta, não vou comer 1 grão de arroz a mais. Saudável, gente, engloba um contexto, sabe? O quanto você é feliz fazendo isso, o quanto isso agrada o seu paladar, o quanto isso envolve os seus contextos sociais também, que, assim, ter momentos sociais é importante. Mas também não tô cultivando a cultura do comer errado. Todos os dias, Exato, mas assim, não tem nenhum problema se você for num restaurante italiano. Que tal se ao invés de você pedir uma lasanha de 4 queijos nesse restaurante, você pede um nhoque com molho vermelho e uma carne? Sim. Muito mais equilibrado do que uma lasanha de 4 queijos. E ainda assim você vive aquele momento. Sim. Então aprender a fazer boas escolhas, independente de onde você estiver, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir ser saudável daqui em diante. E não excluir nenhum grupo alimentar, que não tem necessidade alguma de não comer carboidrato, ou de não comer gordura, ou de não comer proteína. Desde que você consuma as quantidades certas para você. Sim. E o chocolate? Por que tem tanto terror assim em cima do chocolate ao leite, coitadinho? Olha, as pessoas, a grande maioria, não consegue se limitar a uma pequena quantidade. E aí é um problema mesmo. Então, se eu abrir uma barra de chocolate, eu vou ter que comer pelo menos metade da barra. Eu não consigo me controlar 25 gramas. Sim. Aí é um problema. Mas a partir do momento que você entende que você pode comer pequenas quantidades todos os dias, no seu subconsciente você já trabalha aqui. Eu não preciso comer a barra toda, amanhã eu vou poder comer de novo. Sim, eu posso fracionar essa barra em uma semana. Exatamente, você vai poder comer todos os dias, você não precisa comer a barra toda. E sempre pensando o quê? O segundo pedaço tem o mesmo gosto do primeiro e você já experimentou. Então talvez o segundo seja mais por gula. E é assim, basicamente. E o chocolate dá essa sensação, né? De tipo assim, você quer comer mais. Dá. E aí, eu gosto de indicar
para comprar barrinhas pequenas, que tem a quantidade que está no seu plano. A chance de você errar é menor do que quando você tem uma barra toda à sua disposição. Né? E tem alguma diferença de você comer o ao leite pro 70%, pro 100% cacau? Os com mais cacau acabam tendo propriedades antioxidantes maiores por conta do cacau. Mas pensando em valor calórico, em contexto de emagrecimento, dá na mesma. Se comer 25 gramas do ao leite ou do amargo, dá na mesma, tá? Na minha prática, eu costumo colocar chocolate ao leite, eu coloco paçoca, doce de leite, enfim. Eu amo paçoca, sempre tem no meu plano, gente, paçoca. Ô, amiga, e conta um pouquinho pra mim sobre a sua conduta. Quais tipos de dieta Dieta não, né? Porque a gente tem que falar sobre... Como fala? Reestruturação alimentar, né? Porque é um estilo de vida que a pessoa vai seguir, né? Quais que você mais segue no seu consultório, que você viu, assim, ao longo da sua prática clínica, que mais funciona? Não tenho nenhuma em especial. Eu trabalho de acordo com o paciente mesmo. O meu ponto-chave é a restrição calórica, se for emagrecimento. E aí eu estruturo essa restrição calórica em quantidades de carboidrato, proteína e gordura. E aí essas quantidades dependem do nível de atividade física, de quantas refeições o paciente vai fazer no dia. Mas assim, não tem um modelo engessado, porque cada ser é único. Sim. Então eu sempre penso, uma alma humana lidando com outra alma humana. Sim. Eu não posso pegar o que encaixaria na minha vida, ou o modelo ideal, aquele que a gente aprende nos cursos, e aplicar na sua vida. Porque não necessariamente isso cabe para você. E pode não fazer sentido, né, também. Exato, exatamente. E como eu já falei que a alimentação é grande parte do nosso dia, a gente tem que pensar como aquele outro ser humano que está na nossa frente. O que eu gosto, ou o que seria perfeito, para ele talvez não seja. E aí vai ser mais uma tentativa frustrada? Sim. Então eu tento sempre ser o mais assertiva, claro que dentro da ética, dentro dos contextos nutricionais, de colocar alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais, mas no possível daquele paciente conseguir. Sim. E é real essa história que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Porque senão isso atrapalha no nosso emagrecimento? Não é nem um pouco real. O que a gente precisa é consumir uma quantidade de carboidrato, proteína e gordura no dia, e ter essa proteína fracionada ao longo do dia. Independe do horário que você está consumindo. Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo. É que assim, foi uma regra no geral. Eu preciso dar uma dica lá no começo, então coma de 3 em 3 horas. Hoje eu nem daria essa dica. Por que eles colocaram comer de 3 em 3 horas? Porque talvez você chegue na próxima refeição com menos fome. E você come menos. Mas assim, aí as pessoas usam isso como regra pra vida. Meu Deus, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Põe e até a o pessoa despertador, nem tá com fome, ou nem pode comer, tá numa reunião. Isso não é um problema. A chave, gente, é ter uma alimentação individualizada, de acordo com a sua rotina, com seus hábitos, com o que você pode ou não comer. Não existe uma receita de bolo, não existe. E não necessariamente também você precisa procurar um nutricionista se você só quer emagrecer, né? É legal também para ter uma rotina mais assertiva, né? Exato. Um plano alimentar que vai... Por exemplo, igual você falou da reunião. Você é uma pessoa que vive em reunião ou trabalha em hospital, não tem tempo para comer. É legal também porque vai te guiar para você fazer escolhas melhores, né? Exatamente, para você aprender a fazer escolhas, aprender a compor melhor as suas refeições. E, enfim, não só para emagrecer ou não só para ganhar massa muscular, mas para você aprender um pouco sobre alimentação, já que hoje a gente vive uma era de informações super erradas sobre isso. Sim. Um dia o goji berry pode, no outro não. Um dia a gema do ovo é saudável, no outro mata. Enfim, aí você fica perdido. Quando você era criança, sua mãe falava que você não podia comer muito ovo? Porque o meu irmão só gostava de comer ovo. E a minha mãe falava, não pode ficar comendo ovo todo dia, não sei o quê. E hoje a gente come ovo todas as refeições e tá tudo bem. Minha mãe, ela não falava que eu não podia comer nada, porque eu fui uma criança muito difícil de comer. Então, eu não gostava de feijão, eu comia pouco, então tudo que eu queria comer assim de saudável, minha mãe incentivava. Mas tem muito esse mito também de que antes, não pode comer muito ovo, ovo dá colesterol. E não é verdade também. Quando o paciente tem alteração de colesterol, a gente reduz mais a ingestão de carboidrato do que a ingestão de gordura. Claro que reduzimos também, mas por quê? Porque como o corpo usa o carboidrato como fonte de energia, faltando a primeira fonte, ele vai usar a segunda fonte, que são as gorduras. Colesterol nada mais é que gordura sobrando na corrente sanguínea. Sim. Se eu limito a ingestão de carboidrato, o corpo vai usar essa gordura sobrando como fonte de energia e a gente vai ter uma redução do colesterol.
Sim. E você pede exames, Rê, quando o paciente vem para consulta? Normalmente você pede? É importante associar a consulta com os exames? Eu peço, mas também é uma conduta individual. Então, Uhum. ao longo da anamnese, se eu perceber que tem alguma deficiência, ou se é um paciente que não faz há muito tempo exames, aí eu solicito. Mas não é regra também. Sim. Até porque, se você é uma paciente que tem um colesterol alterado, com a mudança de hábito, isso vai reduzir. Sim, já melhora, né? Exatamente. Mas aí, se eu percebo alguma queixa importante na consulta, eu peço. Ou se é um paciente que pede para eu pedir, eu solicito também. Ou se não faz há muito tempo, eu solicito. No geral, os pacientes já trazem exames de médicos que, enfim, não avaliam direito. Uhum. E aí o paciente vem com um monte de indícios de futuras deficiências que não foram suplementadas, e aí eu tenho que suplementar. E principalmente agora também a gente tá vivendo uma onda muito forte de tomar muita vitamina, né? Suplementar coisas que não eram necessárias, né? Você acha que isso a longo prazo acaba atrapalhando na saúde também? Eu acho que depende de como que é essa suplementação. Então, Uhum. eu vou falar de um suplemento que está na moda, que é a melatonina. A Uhum. melatonina é um hormônio, e toda vez que a gente toma um hormônio via exógena, toda vez que a gente toma, o corpo diminui a produção. Ao Uhum. invés de você estar melhorando o seu ciclo do sono, você está prejudicando mais. Você tá deixando ele viciado, né? Tipo assim, não preciso Exatamente. mais trabalhar. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que ter mais cautelas com suplementações Uhum. por conta própria ou porque ouviram, porque sim, pode prejudicar o funcionamento do organismo. Polivitamínicos. Polivitamínicos, no geral, não prejudicam, tá? Uhum. Mas, assim, não é uma forma individualizada. Não necessariamente você tem deficiência de todas as vitaminas. Sim. E, assim, vitamina C. Espremer meio limão na salada, na água, você já tem a quantidade de vitamina C do dia. Você não Uhum. precisa tomar a vitamina C exógena. Até Sim. porque a absorção é baixa. Então, gente, eu costumo falar que tudo você precisa de uma orientação individualizada. Nós somos seres únicos. Então, não Sim. é o que cabe para a Betina vai caber para mim. Eu sou eu, ela é ela, eu tenho os meus hábitos, as minhas Uhum. escolhas. Então, assim, se olhar de uma forma individualizada é um carinho com você mesmo Sim. de não se comparar. Até porque a Betina come super saudável, treina 5 vezes. Se eu for me comparar com ela, eu tenho outra rotina, eu tenho outro estilo de Sim. vida. Eu vou me frustrar Sim. e vou ficar me cobrando de uma coisa que eu talvez não vou conseguir. E tudo Não bem. é a realidade, né? Exato, e tudo bem. A gente consegue trabalhar da melhor forma de acordo com o que você pode fazer. Sim. E aí você vai começar a ver resultado porque você está se colocando na sua vida e não na vida do outro, o que é muito importante também. Ô, Rei, pegando esse gancho um pouco da comparação, qual conselho você daria para quem está entrando num processo de emagrecimento, que está nessa luta, que não consegue emagrecer, que sempre acaba voltando pro ciclo vicioso de emagrece, volta, emagrece, volta? O que você acha que assim é primordial a gente mudar na cabeça dessa pessoa? Quais são os passos que você acha que a gente O pode que é tomar? primordial mudar? Esquece que dieta tem a ver com comer pouco. Uhum. É com comer certo. E talvez você tenha até a impressão que você está comendo mais do que você comeria antes. Quando a gente come comida de verdade, arroz e feijão, batata, a gente não precisa comer pouco porque não são alimentos altamente calóricos. Uhum. O problema está no nuggets, na fritura, na batata frita, enfim, nas coisas que são muito mais calóricas em Sim. menores porções do que um prato de comida. Então, Sim. sempre se baseando em comida de verdade. Se você basear o seu dia em alimentos naturais, Uhum. você vai ter sucesso. Fora isso, na verdade, linkando isso, você vai conseguir manter o seu resultado porque você está comendo algo que é de fácil acesso, que Uhum. você encontra em qualquer lugar, que faz parte da cultura do brasileiro. Diferente de Sim. quando a gente limita a uma refeição, sei lá, goji berry, chia e Castanha. morango e castanha. Isso não Come 2 cabe, castanhas à tarde no lanche da tarde. isso não cabe no bolso de todo mundo e Uhum. também na fome de quase ninguém. Sim. E aí é uma coisa que você não sustenta. Sim. Então, comer comida de verdade e ter em mente que é isso que de fato vai te levar lá e te manter lá. Acho que é Uhum. o ponto mais importante. A virada de chave é entender que emagrecer não é comer pouco, Uhum. é comer certo. E como você acha que a gente pode lidar com a frustração da gente não conseguir? Por exemplo, acredito que aconteça muito, né? O paciente vai no retorno e ele não tem um retorno esperado, ele não conseguiu alcançar ali um objetivo. Quais estratégias você usa para esse paciente não desanimar? Primeiro, eu peço para na próxima consulta ele, se possível, fazer um diário alimentar. Um diário não, anotar tudo que ele come fora do plano. Uhum. Porque por mais que a gente ache que, sei lá, hoje eu comi um pedaço de bolo, amanhã eu como
um hambúrguer, depois de amanhã uma batata, enfim, isso vão somando calorias no seu dia. Sim. E talvez você não se mantenha no déficit calórico que eu calculei. O que prejudica lá no final do mês a perda de gordura. E um mês passa tão rápido, né, gente? Exato. E aí eu sempre falo pro paciente, eu sei que você tá se esforçando. E aí que tá o problema, porque eu me esforço durante o dia todo. Aí de noite eu cedo e como 2 pedaços de pizza de chocolate. Você acha que tem um pouco a ver com aquele sistema da recompensa? Tipo assim, eu fiz tudo certinho até agora, então eu vou comer, tipo, 2 pedaços de pizza de chocolate porque eu fiz certo. Acho que sim. Acho que tem a ver com o sistema de recompensa. E também, assim, dependendo, tem pacientes que chegam em casa que é a hora que ele relaxa. Eu cheguei em casa. Aí você quer aquele comfort food. E é aí, nesse momento, que talvez comer uma pequena porção de doce te ajude a ter esse comfort food, mas ainda assim se mantendo dentro da estratégia. Sim. Então, basicamente, se ele conseguir mudar a cabeça e entender que pode comer de tudo, mas não tudo, a gente chega lá. Então, eu sempre tenho que deixar claro isso para o paciente. O que você fez nesse mês todo? A gente conversa, mas tem coisas que passam despercebidas por nós. Então, ontem eu comi um bolo e hoje eu fui falar com a minha nutricionista, eu nem lembrei que eu comi. Então, eu peço para anotar tudo que come fora do plano. Para no retorno, a gente olhar e ver, de 30 dias, 22 você fez algo fora do plano. Sim. Quando eram 22 que a gente precisaria se manter nessa restrição calórica. Sim. Então eu explico, e também cada corpo responde de um jeito, temos momentos na vida, então eu passei por um mês difícil, talvez esse mês eu não consegui fazer 100%. Sim. E é super entendível. Então eu tento mostrar para o paciente que ter carinho consigo mesmo é o principal ponto. E é o que eu sempre falo também, né, amiga? Que a gente sempre conversa. Não é uma linha reta, né? Você ser constante não é linha reta, né? E nada na vida vai ser. A alimentação também não, né? Exatamente. Às vezes você teve um dia que você não conseguiu almoçar, de repente você não achou uma comida, você vai comer o quê? Um Mac. Você tá na porta do Mac, você tá morrendo de fome, você não vai comer? E é uma escolha ruim? Mas você vai morrer de fome? Não, então você come. Exatamente. Não é uma linha reta. E nunca vai ser. Se você esperar um momento perfeito para comer bem, fazer atividade física, você nunca vai fazer. Então, faz com a condição que você tem hoje. Amanhã, talvez você tenha uma condição melhor para fazer melhor. E se não tiver, tudo bem. Dê o seu melhor. E falando sobre isso, Rê, que a gente falou sobre não ser uma linha reta, também acho que acontece muito, que é um dos maiores erros, é a gente também fazer a compensação no sentido de assim, hoje eu errei muito, né? Eu almocei mal, eu comi sobremesa, na janta comi pizza, amanhã eu vou fazer jejum até 3 da tarde. Exato, e infelizmente, gente, não é assim que a gente compensa. Não compensa, tipo, não reduz o dano que você fez um dia antes. Não, porque a conta fecha no final do dia. Então, todos os dias eu preciso de 1.500 calorias. Hoje eu comi 3.000, se amanhã eu comer 500, eu não compenso o que eu fiz hoje. Porque hoje ontem já foi. Exato, o que sobrou. O que faltou e a conta já fechou. O que eu tenho que fazer? Amanhã eu volto para minha rotina saudável. E tá tudo bem. Sim. Sem compensações. Sem compensações. Tipo assim, não tenho que fazer jejum e comer só salada. Porque a gente faz isso, né? Eu faço isso, às vezes, quando eu como muito. Sim, exatamente. Você está fazendo tudo errado, então. Não furou o plano hoje? Amanhã é a vida que segue, volta para sua rotina e tá tudo certo. Se você fizer compensações, a gente não se mantém numa meta energética. Sim. É um dia no céu, um dia no alto, outro dia embaixo. Sim. Então a gente precisa se manter aqui. Se um dia tá aqui, outro dia tá aqui, não fecha a conta. É muito interessante isso, porque eu acho que a gente esquece que a gente precisa comer não para se manter magro, né? A gente precisa comer para manter o nosso organismo funcionando, Exato. Tipo, para ter energia basal pra gente respirar, né? Exatamente. E a gente não pensa por esse lado, né? Igual você falou agora, eu fiquei pensando que no final do dia a gente precisa alcançar a meta, por exemplo, de 1.500 calorias. E ninguém pensa por esse lado, né? Não, só pensa em... É que assim, hoje em dia a alimentação se resume a resultado estético. Quando na verdade nós somos uma máquina e nós precisamos de energia para essa máquina funcionar como deveria. Então, ontem eu comi muito, eu tô pensando no meu resultado estético, hoje eu não vou comer nada. E seu corpo como fica? Sim. Você já percebeu que quando você come menos ou pouquíssimo, inclusive de carboidrato, você rende menos no seu trabalho? Você rende menos na sua vida? Fora dor de cabeça, né? Exato, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar na estética, eu estagiei em um lugar que eles propunham uma dieta que você comia 50 gramas de carboidrato por dia. Eram só 50 gramas. E aí, óbvio, e assim, é engraçado porque eu nunca fui, tipo, uma adolescente bitolada em dieta. Eu nunca fui, tipo, uma pessoa que, vou
fazer dieta porque tô gordinha, nem nada do tipo. Nunca tive isso. E aí, quando eu comecei nesse emprego, eu virei, tipo, bitolada, porque todo mundo que tava ali e era uma coisa que eu ficava pensando, não, eu tenho que comer 50 gramas de carboidrato. E assim, você trabalha o dia inteiro em pé, fazendo um monte de massagem com 50 gramas de carboidrato no corpo. Quem aguenta? Chegava no final do dia, a cabeça tava explodindo, porque, gente, quantas gramas são 50 gramas de carboidrato? É 2 fatias de pão, né? Não, eu não queria nem exemplificar em banana para não criar polêmica. 50 gramas de carboidrato, eu queria exemplificar em alimentos super saudáveis. Dá, vamos falar em porção? Pode ser que seja um pouco assim de arroz? Sim. Se a pessoa escolher comer arroz, 50 gramas de carboidrato são em torno de 70 gramas de goma de tapioca no máximo. Assim, é pouquíssimo. 2 bananas dá 50 gramas de carboidrato. Um pão francês e uma banana dá 50 gramas de carboidrato. Sim. Ou seja, é uma refeição muito, 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 muito restrita. Sim. E como eu já falei, a principal fonte de energia é o carboidrato. Sim. Por isso que dá dor de cabeça, dá até hálito de cetose, que é aquele mau hálito, mas por quê? Porque você não está nutrindo da forma que deveria o seu organismo. E pensar que nós somos seres que precisam de energia para trabalhar bem, para funcionar, sim, é muito importante, além do resultado estético, sabe? Então, sim, limitar a nutrição a corpos magros, fortes, é tão pequeno, a meu ver. Sim. Eu acho que a gente é muito mais que isso. Que, claro, você se sentir bem com você mesma é importante, tem a ver com autoestima. Mas será que essa autoestima só tá ligada com o seu biotipo? Sim. Às vezes a gente tem uma ferida interna tão grande que a gente se resume de, quando eu fizer uma lipo, eu vou me sentir bem. Quando eu botar silicone, eu vou me sentir maravilhosa. Quando eu fizer plástica, eu vou me sentir linda. Quando eu chegar nesse corpo, eu vou ser feliz. E aí, assim, você pega pessoas hoje em dia que são moldadas da cabeça aos pés e ainda assim não estão felizes, porque não é a capa de fora, é quem a gente é por dentro. E assim, quando você se encontra internamente, aí você consegue, as coisas começam a fluir também externamente. Escolhas alimentares melhores, prática de atividade física, mas não porque você buscou isso por motivos errados, que é só a sua forma estética, mas porque você buscou ser melhor para você mesmo, entende? Até porque hábitos ruins a longo prazo prejudicam a maneira que você vai envelhecer, né, Rê? Exato, exatamente. Tá tudo interligado. Menos atividade física, maior a chance de você perder muita massa muscular na velhice, na terceira idade, desculpa, e ser aquele idoso que não consegue fazer nada sozinho, que tem uma grande chance de cair, enfim. Então, assim, a gente tem que pensar também no quesito saúde. Sim. Não é só pela estética, mas é porque por quem você vai ser daqui a um tempo. Sim. Então, você vai precisar dos seus músculos para ser uma idosa ativa, para não depender 100% dos outros? Você quer ter uma velhice confortável, uma velhice que você consiga fazer as suas coisas, ou depender dos outros para tudo? Então, eu acho que a gente tem que usar esse movimento que tem hoje de atividade física, alimentação, mas pensando também em saúde, em longevidade, em também, assim, nossa pele reflete o que a gente come. A pessoa se entope de fritura e quer que sua pele esternize algo saudável. Então, tá tudo conectado de uma forma. Mas, assim, não quero traduzir que comer saudável é uma coisa fácil, uma escolha fácil, porque tudo também depende de como foi a introdução alimentar, quais são os hábitos da família. Mas eu quero mostrar que é possível comermos bem, sem precisar ser muito restrito, e ter algum resultado estético, mas também ser saudável, ter longevidade, pensar numa terceira idade saudável, de autonomia. Enfim, a nutrição é muito além de resultado estético. E não é isso que as pessoas enxergam hoje em dia. Porque não é isso que você vai ganhar a longo prazo, né, Rê? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que falta a gente pensar, né? Que não é só a estética, porque a estética talvez a gente ganhe agora, né? Por exemplo, emagreci 10 quilos em 2 meses. Legal, você ganhou essa estética. Só que lá na frente, o que esses 10 quilos que você perdeu vai refletir na sua saúde, né? O que refletiu agora? Exatamente. Além de ter o resultado estético, na verdade, muito além do resultado estético, é o que acontece dentro do seu organismo. Como isso vai refletir no seu futuro também. Tanto é que a gente vê hoje em dia muitas pessoas morrendo de doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio. Pessoas novas, pode ter a ver com alimentação,
como não, tem um fator genético, enfim. Mas assim, as pessoas comem muito mal, fazem escolhas erradas, são muito sedentárias. Sim. E isso resume em hábitos ruins e, consequentemente, em essas doenças secundárias. Diabetes, colesterol, problema cardiovascular. E todo mundo resume a alimentação em resultado estético. Mas é muito além disso, né? Sim. E eu acho que também é importante a gente falar, né, Rê, que a pessoa que não faz nada, se ela começar, tipo, com hábitos pequenos, né, começar fazendo o mínimo, escolhas melhores, tipo, contendo danos, já é uma coisa positiva que ela pode fazer, né? Com certeza. Ela não precisa, nossa, super seguir uma coisa pra, nossa, tá fazendo efeito, né? Com certeza. Melhorar as escolhas diárias também já faz diferença, né? Já faz muita diferença. Mas eu sempre gosto de falar que você tem que sempre ver o seu resultado com o tamanho do seu esforço. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas fazem o mínimo e esperam o máximo. E aí elas não têm o máximo e elas se frustram e partem para essas estratégias extremistas. Mas não é porque ela não fez algo extremista que ela não teve resultado. É porque ela não fez o que deveria ser feito. Sim. Que foi o que você falou, não é fácil, né, Rê? Porque a gente sabe, a gente gosta de comer também. Eu sou uma paciente que amo comer. Então, é difícil, mas é uma coisa possível, né? Desde que a gente consiga ter um plano mais acessível, né? Exato, exatamente. É super possível. Desde que você se norteie por informações sólidas, por aquilo que funciona mesmo. E, novamente, que você individualize essa orientação. Porque eu sou um ser humano e você é outro ser humano. Você tem a sua vida, eu tenho a minha rotina, a minha facilidade, a minha dificuldade. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Você não precisa treinar 5 vezes se você pode 2. Indo as 2 e fazendo bem feito, tá ótimo. Mas desde que você dê o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer. Sim. Não é se comparar com alguém que consegue fazer 20 vezes, 2 vezes por dia atividade física. Desde que quando você consiga, você dê o seu máximo. Você esteja inteiro ali. E para alimentação, a mesma coisa. Sim. E é possível um paciente que pratica atividade física, mas não come direito, conseguir obter um resultado? No começo, talvez. Porque a gente sai de um sedentarismo, de uma condição, para uma condição mais ativa. Ele vai ver algum resultado, talvez não tão motivador, mas vai. Mas depois de um tempo, isso não acontece. Porque para o emagrecimento, o fator mandante é a boca. Então, é a restrição alimentar. Atividade física é super bem-vinda, ajuda a moldar o corpo, mas se você não tiver em restrição calórica pela alimentação, você não chega lá. Então, porque eu falo que durante os meus primeiros 6 meses do CrossFit, as pessoas perguntam, né? Em quanto tempo você viu diferença no corpo? Eu falo, nossa, os primeiros 6 meses eu não fazia nada, gente. Eu só ia lá e treinava. E treinava fofo ainda, né? Porque hoje eu ainda treino fofo, vocês imaginam, há 2 anos atrás. E aí eu percebi que só eu consegui mudar o meu corpo mesmo depois que eu aliei com a alimentação. Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que a gente até emagrece sem praticar atividade física, mas a gente não emagrece sem ter uma alimentação saudável, mesmo praticando atividade física. Exatamente, exatamente. É que o emagrecimento associado à prática de atividade física garante que você perca mais gordura sem perder tanta massa muscular. Quando nós fazemos uma estratégia de déficit calórico, emagrecimento sem a prática de atividade física, vai existir perda de qualidade muscular. Então, a flacidez pode até piorar, a celulite continua aparente. Agora, quando a gente junta as duas coisas, a gente junta o útil ao agradável. Sim. E uma coisa acaba levando a outra. Se você começa seu dia praticando atividade física, muito provavelmente você não vai chutar o balde no café da manhã, por exemplo. Sim. Porque no seu subconsciente você já faz melhores escolhas. Sim. E aí, quando você começa a ver resultado, a ver mudança de qualidade de vida, mudança de composição corporal, você se empolga para continuar. Agora, quando você começa a praticar atividade física, principalmente a musculação, e não tem uma alimentação ajustada, você desmotiva. Mas por quê? Porque a musculação é basicamente você ir lá para sentir dor. Sim. Se você não vê resultado estético, você fala, poxa, eu vou ficar vindo aqui, sentir dor, não tem resultado, desiste. Sim. Agora, quando você junta as duas coisas, você vai lá, sente a dor, come direito, você começa a ver resultado. E aí isso te motiva, e é assim que você vai pegando gosto pela musculação. Eu não conheço ninguém, se tiver alguém vendo esse vídeo e puder me contrariar, que começou na musculação simplesmente por gostar. Eu faço musculação porque eu gosto, não vejo nenhum resultado, mas eu gosto, vou todo dia.
muito difícil você encontrar alguém assim, porque a musculação é algo que você vai pra sentir dor. No CrossFit você sente dor, mas você tem amigos, você faz amigos, você tem uma conversa. É um esporte social, né? Exato, tem uma pessoa ali te incentivando. Na musculação é você com você mesmo. Sim. Então, você precisa se alimentar melhor para ver resultado, para se motivar a continuar. Não só na musculação, mas eu tô usando como exemplo, porque é uma atividade que você vai sozinho. Que você não vai cultivar um convívio. Não tem alguém ali que fica, vai, igual num funcional, num CrossFit. Então, é um compromisso você com você mesmo. E para você se motivar a isso, você precisa ver resultado. Se você ver resultado, precisa ajustar a alimentação. Sim. Ô, Rê, e chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre a balança. Porque todo mundo tem medo da balança, né? E eu acredito que vários pacientes seus também passam por isso de querer ficar se pesando todos os dias, né? Nossa, depois do final de semana se pesa na segunda-feira para ter um norte, né? E na sexta se pesa depois. A balança é de fato um parâmetro para a gente ter noção se a gente está perdendo peso? Não. A balança, eu costumo falar que, assim, de todos os pontos trabalhados em consultas, de todas as medidas que nós fazemos, é o menos importante. Eu uso para me nortear na ingestão energética e só. Você pode perder 5 quilos em 5 dias, mas isso não quer dizer que foi gordura. Então, a balança, e assim, quando você se pesa numa sexta, se pesa numa segunda, depois de um final de semana atípico, você de fato vai estar mais pesado. Por quê? Porque você ganhou gordura só nesse final de semana? Não, mas porque você reteve líquido. Quando a gente come coisas com muito sódio, muito açúcar, ingere muita bebida gordura, alcoólica, a gente retém líquido, isso é normal. Mas isso não quer dizer que você ganhou gordura nesse final de semana. Se basear só pela balança é você se basear numa coisa errada. A balança não mostra se 5 quilos perdidos foi de gordura ou se esse 1 quilo foi de gordura. A gente precisa avaliar essa composição como um todo. Então, para você que está em casa, o que eu sempre recomendo é faça fotos. Sim, é o melhor parâmetro, e também né? não vai fazer foto todo dia que você vai se frustrar. Mas assim, cada 20 dias, na mesma luz, no mesmo lugar e no mesmo estado. Então, eu fiz a foto em jejum. Às 6 horas da manhã, no meu quarto com a luz acesa e a janela fechada. A próxima foto, assim, também, porque a luz ambiente também interfere no resultado, na foto. Então, as fotos é a melhor forma de você visualizar essa evolução. No consultório, a gente faz o percentual de gordura, que é legal também, que a gente vê essa evolução, vê aonde o paciente conseguiu perder mais ou menos. Mas para quem está em casa, não quer fazer uma consulta presencial, fotos é o melhor parâmetro. E também, claro, as roupas. Sim, e também porque a massa muscular, ela pesa mais do que a gordura, né? Então, Exato. é possível o paciente perder, sei lá, 5 quilos de gordura. Não 5 quilos, né? Como? Não, é possível, assim, o paciente perder 2 quilos de gordura e não mudar 2 quilos na balança. Porque existe uma melhora de qualidade muscular nesse processo também. Então, a avaliação é individual. Balança não significa nada. Eu costumo pedir para os meus pacientes nem se pesarem e nem se basearem naquilo, até porque às vezes você fica feliz e nem é para estar feliz com aquela perda absurda de peso em pouco tempo. Porque o que importa mesmo é a composição corporal, né? Exato. Quanto de gordura e quanto de massa muscular. Às vezes o paciente vem e perdeu 1 quilo, mas no percentual de gordura ele perdeu 3%. Então foi uma perda muito satisfatória. Enquanto outro paciente vem e perdeu 4 quilos, percentual de gordura diminuiu 1%. Sim. Então, depende muito de como que está essa composição e não do número que aparece na balança. A balança não significa nada. É claro que, assim, dependendo do peso do paciente, é importante a gente reduzir aquele número. Mas o mais importante é a gente melhorar essa composição corporal. Sim. Ai, amiga, eu amei! Eu amei estar aqui. Amei ter você comigo. Gente, a Rê atende online, presencial. Eu vou deixar aqui o @ dela. Como elas te acham no Insta? @nutri_renata Salles. E para os meus pacientes, eu também mando um e-book gratuito com dicas de como escolher no final de semana. Então, se você vai numa pizzaria, o que você pode escolher de melhor, qual que é o sabor da pizza, enfim, várias dicas que são super úteis que a gente falou aqui na entrevista. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer ter você aqui comigo, eu amei, amiga. Amei, muito sucesso. Você tá arrasando no pod. Eu adoro ouvir. Obrigada, amiga. E eu vou deixar aqui todas as informações da Rê para vocês seguirem ela, se vocês quiserem agendar consulta, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até o final e um beijo. Tchau.